Oi, 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 chegando para mais um dedinho de prosa. Se aproxime, chega mais e vamos que vamos, beleza? Gratidão sempre, 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 sempre ao Pai Eterno, ao Pai das Luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Gratidão sempre, todos vocês, meus queridos, minhas queridas, companheiros desta caminhada aqui nessa comunidade cristã do YouTube. Beleza? Então vamos nós. Eu tava pensando, mas eu pensei muito. Eu fui até aconselhada a não fazer este vídeo, a não entrar nesta briga, mas é impossível, né? Ficar em cima do muro, fazer de conta que não tá vendo, né? É muito difícil fazer que não tá vendo, que tá tudo bem, que tá tudo legal. Eu não seria eu mesma se eu assim procedesse. Então eu não sei a repercussão que vai ter, mas eu preciso me posicionar, sim. E eu sei que eu tô mexendo num campo meio difícil. Primeiro porque eu estou do lado, né? Do lado de cá, do lado da crítica. Então, muitos, né, vão dizer, nossa, como assim, né? Mas eu preciso explicar que nós temos sim que ter um código nas situações mais diversas da vida. Temos que ter uma postura, temos que ter uma credencial para e discernimento sobre tudo para enxergar o que está se passando diante dos nossos olhos. Eu não posso, como uma crítica, ainda que eu sempre digo aqui, que a minha contribuição, que as minhas visualizações são ínfimas e eu sei que isto vai ser a primeira coisa que vão me lançar, né? Talvez, em rosto. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu estou pouco me lixando, eu vou dar esta minha opinião em respeito, em consideração às pessoas que estão aqui, que me seguem, que me conhecem. E eu não podia ficar, como eu sempre me manifesto em todos os assuntos, fazer de conta que eu não vi, esse eu não vi, aquilo eu não vi. Eu não seria hipócrita a esse ponto. Então vamos começar. É sobre o vídeo do Josafá, que não deixa de ser José, né? Josafá, em que ele, segundo os defensores, né,
os contras, os que se opõem à crítica, fizeram vídeos se sentindo bastante abalados, revoltosos, pela postura dele em relação ao irmão Paulinho do Paulista. Então eu quero começar dizendo o seguinte: assim que eu entrei para o caminho, eu congreguei muitas vezes lá no Paulista. E eu já naquela época, eu nunca gostei de lugares barulhentos, eu nunca gostei de barulho, nunca gostei de pregador que fica impostando a bola. E eu congreguei muitas vezes lá, saía daqui da minha cidade, chegava bem tarde da noite, eu com mais alguns irmãos, inclusive era um presbítero que hoje já não está mais entre nós. E eu tenho por ele, e tinha já naquela época, e gostava muito daqueles cultos. Serenos, sem muito barulho. E houve, naquela época, isso já faz muito tempo, aqui inaugurou um distrito industrial e muitos irmãos e muitas irmãs se beneficiaram, com a chegada de muitas indústrias, polo industrial, foi assim uma maravilha de empregos, E naquela época houve, como não podia deixar de ser, a polêmica da calça comprida. Muitas irmãs tinham que vestir o uniforme da empresa, empresas multinacionais, assim, para já entrando, ganhando bem, Então muitas irmãs foram, e muitos irmãos também, e eram vistas na rua de calça comprida, E causou, assim, grande comoção na cidade. Então as irmãs levantavam no microfone, na hora do testemunho, para se desculpar, para dizer para a Irmandade que as perdoasse se as vissem pelas ruas da cidade usando a calça comprida, porque elas estavam trabalhando e aquilo fazia parte do uniforme delas. Veja, muitas, não foi só uma, pedindo perdão para a Irmandade, que não se escandalizasse, e blá, 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 blá. Eu já naquela época me indignei com aquilo. E o presbítero, tomando a palavra, ao término do testemunho, ele aconselhou que as irmãs, para que não houvesse essa falação, esse falatório, para que não causasse escândalo na obra, que elas fossem de saia, E quando chegasse lá no emprego, elas colocassem o uniforme. Veja, eram uniformes de brim, roupa grossa. Ia tomar um volume muito grande, numa bolsa ou mesmo numa sacola. Então ele achou por bem isso. Eu fiquei muito indignada, porque somente pessoas de muito, entendimento, muito ralé, que ia ver uma irmã com um uniforme, Não era um uniforme assim de uma executiva, um tailleur, não, era um uniforme de brim. Muitas vezes com aquelas listas, vocês sabem como são, estava na cara que aquilo era um uniforme de trabalho. Ora, quem fosse comentar, era para nem ligar. Mas foi assim que o presbítero, se comportou. Muitas acataram e muitas não. Ainda bem.
E aí, o que aconteceu? Eu era nova no caminho, embora a minha família, todos sabem aqui, por parte de minha mãe, eram da igreja. Só que eles eram pessoas daqueles tempos que iam para a praia, bebiam, punham televisão dentro do guarda-roupa, né? Ainda que com ministério, e viviam a vida deles assim, né? Retinham o que era bom e as falácias e as bobagens deixavam para lá. Mas eu, né, que vim, né, de ciências ocultas, que realmente queria levar a sério, que tive experiências, né, muitas experiências com o oculto, né, eu queria levar assim, na íntegra, o caminho certinho. Não é que eu queria ser mais santa que a minha família, do que ninguém, mas eu queria entender a tal da doutrina, a tal da obra, né? Então, eu ficava entre a cruz e a espada, mas aí eu falei, bom, eu conheço lá o irmão Paulinho, eu vou ligar para ele. Peguei no relatório, liguei para ele, para minha felicidade, ele que atendeu, e contei para ele sobre o que estava acontecendo aqui na minha comum sobre este assunto. Ele não perguntou da onde que eu era, onde que eu congregava, como chamava o meu presbítero. Foi uma conversa, eu que achei que ia incomodá-lo, né, que ia ser assim, que ele ia me dispensar logo, né? Não, foi uma conversa muito bonita, muito profunda, né? E ele disse só assim, a irmã deve ser do interior. E aí eles se preocupam muito, irmã, com calça comprida, com cabelo, com esmalte, com pulseirinha, com anel. Eu, aqui na minha igreja, eu não me preocupo com essas coisas, porque aqui congrega muita gente de muitas outras igrejas, não é? Não é sempre as mesmas pessoas. Eu não me importo com essas coisas. E falou coisas muito bonitas. E aí, eu fiquei confortada, achei legal, achei, né, beleza. E aí o tempo passou e eu que queria seguir realmente, como já contei aqui, cegamente a doutrina do medo, a doutrina dos homens, da qual me revoltei. Estou bem, graças a Deus. Estou contente, mas muito, vocês não imaginem como estou contente de fazer parte deste grande número de críticos que estão aqui no YouTube pós-pandemia. E não preciso dizer que a pandemia foi um divisor de águas que nos ensinou uma grande lição. Cada um para si e Deus para todos. Cadê o pão quentinho? Não tinha pão quentinho, não teve santa ceia, não teve oração, não teve visita, não teve nada e nós sobrevivemos e aprendemos que dá e dá para viver e continuar vivendo sem estas coisas. Nem todos. Tem muita gente, como eu sempre falo aqui, que precisa da muleta, da coleira, porque senão vai descambar. Vai descambar. Não tem a sensatez, a temperança, o meio termo, se não tiver lá todo dia, toda noite, toda hora. Eles começam, agora mesmo terminei de ver uma pregação. Ele começou pregando João, mas ele deu tanta volta, mas tanta volta. É um presbítero aí, um bambambam que está aí em toda a mídia, né? E adora gritar, ele começa com a voz impostada,
calminho, baixinho, depois ele viaja na maionese e vai para Isaías e vai para aquilo que nós já conhecemos. E aí depois dele ir para todos, para isso, para aquilo, vem a doutrina do medo. E aquele barulhão e ele com aquela garganta e prega e aquela... Eu quis ouvir a pregação, não consegui, tive que pôr o celular aqui no ouvido para terminar de ouvir a tal da pregação. Amedrontadora. E escrevi lá que era muito barulho, muita emoção, muita comoção. E aí aquela história, né? Que pão quentinho é esse que não alimenta, né? Que tá sempre... Enfim, nós já falamos sobre isso, mas vamos nos ater ao nosso papo aqui, que olha, já foi 16 minutos. Então é sobre o irmão Paulinho e é sobre o Josafá. Muito triste, irmão Josafá. Você falou, você respondeu muito calminho, muito, né, para a irmã Marilene e atacou sobremaneira realmente, né, aquela que se julga a mais santa de todas, né, e não vou perder meu tempo de falar com ela, nem dizer nada sobre ela, mas você mostrou ali os seus processos e você quis provar a ela que tudo que você falou, tudo que você disse é embasado nos processos que lhe dão esse direito, que você foi absolvido por essas questões aqui que envolve a crítica. Então eu gostaria de dizer para você que nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Você bate forte sim no irmão Paulinho. Você já jogou pelo menos umas 3 vezes em rosto sobre o episódio da revista pornográfica, sobre ele morar ali na igreja há tanto tempo, que ele já não está mais falando nada com nada, que isso, que aquilo. E é preciso ter sensatez, respeito, se não por agora, pelo que ele foi no passado. E principalmente que ele deixa claro ali, nas palavras dele, ainda que um pouquinho misturadas, que ele não concorda nem um pouquinho o que está acontecendo na denominação. Mas ele sabe qual pedra ele é no tabuleiro das coisas ali. Ele sabe muito bem. Ele não pode demonstrar mais indignação, ele não pode ter uma voz ativa, como ele já teve e teve que retroceder, porque ele sabe que eles puxam a orelha dele como se puxasse a orelha de qualquer um que tenta passar das normas estabelecidas no templo. Aquela velha frase, né? Quem tem juízo, como é que é? Aquela que vocês... quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então é muito triste, é muito duro chutar, como diz o outro, né? Eu não vou falar a palavra porque aí eu estaria ofendendo mais ainda o irmão Paulinho. É preciso ter um pouco de ler além das entrelinhas, além das palavras. É preciso haver amor, é preciso haver consideração, entendimento. Eu me lembrei muito
bons tempos, isso lá 20 anos atrás. E agora, se ele ainda está ali, é porque ele está apto a estar ali. E é preciso ter um pouquinho de como que eu vou dizer? Eu não vou dizer, porque eu não estou falando isso porque eu sou idosa. Eu acho que se o meu vídeo chegar até você, você pode pegar pesado também. Eu sou lúcida o suficiente para ainda falar e dizer aquilo que eu acho, que eu não acho, que eu sinto, que eu não sinto. Certo? Pode pegar pesado, não tem problema nenhum. É preciso ser assim, sabe? Eu detesto quando eu vou assim em algum lugar, em algum médico, algum lugar assim, que as pessoas me tratam com aquela vozinha, nhe, 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 sabe? Como se eu fosse uma pessoa muito débil, que eu não sei entrar na sala tal, que eu não sei ouvir o meu nome ser chamado, sabe? Para consulta, ou no banco, ou em qualquer lugar nenhum. Porque eu sei que na hora que eu precisar, eu saio de cena, eu penduro as chuteiras, eu vou delegar, né, para alguém da minha confiança que façam as coisas por mim. Então, meu querido, você é um homem bonito, jovem, cabelos estão todos negros. Você tem idade para ser talvez a idade do meu filho, da minha filha. E é tão gostoso, né, quando a gente tem saúde, quando a gente é jovem. O mundo é nosso. Mas o tempo passa tão depressa. Você não imagina como passa depressa. E eu tenho na minha família, e me vem à mente, o meu pai. Um homem íntegro, que não admitia muitas coisas. Não porque ele era crente, não, porque ele era do tempo da palavra do bigode, do sim, sim, da honradez. E por conta da sua enfermidade no final, ele fez coisas tão complicadas de falar aqui, que por certo o envergonharia profundamente. Mas nós que o cercavam, minha mãe, minhas irmãs, todas as pessoas, nós não olhávamos com ele com dó, com misericórdia, mas nós olhávamos para ele com respeito. Não é porque agora ele estava senil, às vezes falava coisas e se comportava de maneira tão estranha até para nós mesmos, que nós agora íamos fazer e falar isto e aquilo, aquele outro. Não. Nós víamos ali na frente um caminho que, se nós envelhecermos, nós também íamos trilhar por ele. Ou seja, tudo é vaidade debaixo do sol. Deu para entender? Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Falar das hipocrisias, sim. Falar de algumas coisas, sim. Tudo bem. Mas com sensatez, com amor, com respeito. Beleza?